Oi, Fernando, tudo bom? Quero agradecer você pela presença, por ter aceitado o nosso convite, agradecer a todos que estão ouvindo essa entrevista e para começar eu gostaria de saber de você. Como é que foi a sua entrada na novela Chica da Silva? Você fez um teste? Você foi convidado? Conta pra gente. Bom, eu não fiz teste. Na verdade, eu tive uma entrevista com a Vancini para ver se eu me adequava ao papel. Quem me chamou foi a produtora de elenco, a Silvana, já falecida, e ela me ligou. Eu já conhecia de outros trabalhos, e ela perguntou: Você gostaria de fazer a novela da Manchete, Chica da Silva? O Avancini queria te conhecer, eu queria te apresentar para ele. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, bati um papo com ele, não o conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar. E foi uma entrevista tranquila, apesar de ele ser um pouco quietão, né? Era um pouco intrigante. E o que ele estava mais preocupado era com a minha voz. Não preocupado, mas ele dava sempre atenção à voz do ator. E outra coisa que ele me pediu para o oficial Bonifácio é que ele dava o que a gente chamava de DNA, ele dava uma frase ou dava uma palavra que ajudava a construir o personagem. E, em geral, eram palavras ou frases que eram contraditórias ao que se imaginava do personagem. Por exemplo, o Altair Lima, que fazia o Capitão do Mato, que era um sanguinário, sádico, né? A palavra dele era bondade. E no meu caso, eu era um oficial, o primeiro oficial, né? Dos Dragões do Império, ali em Ouro Preto, né? Ouro Preto, não, Diamantina, né? No Tijuco. E aí o que acontece? A minha frase era me ajude. Então toda vez que eu falava alguma frase, a minha motivação era me ajude. Ele pediu isso para mim e eu construí o personagem, o Bonifácio, em cima dessa informação. E então, na verdade, eu fui convidado para fazer esse papel. E como era o seu convívio com o elenco? Haviam disputas, amizades? Como é que era? Conta pra gente. Bom, eu já conheci algumas pessoas, uh, e acabei sim fazendo amizade com mais gente. É um elenco grande. O meu núcleo tinha hoje produtor de elenco Luciano Rabelo, o Charles Miller, que eu já conhecia da novela Ana Raiz é Trovão. Quem mais? O Luciano era grande amigo do meu irmão e morava no mesmo prédio onde eu estava hospedado, então já conhecia. A grande amizade que surgiu na época foi com o Eduardo Dussek, uma figura extraordinária, a gente contracenava bastante sob a direção do Jacques Lagoa. Fiquei amigo do Pilar também, Luiz Pilar, que era assistente de direção do Avancini. Eles todos tinham muita deferência comigo em função do meu trabalho de mímica. Então eles sabiam que a parte gestual eu iria mostrar serviço, que foi o que acabou acontecendo também. Do elenco feminino, assim, posso destacar a Giovanna Antonelli, que a gente acabou fazendo uma amizade muito boa. Quem mais? A Rita Davis, que eu já conhecia, daqui de São Paulo, que a mãe dela, a Bia, da Princípio do Talento, grande amiga. O Vitor Wagner também, que foi uma figura muito engraçada, muito irônica, muito divertido. O ator português Gonçalo Diniz, também acabamos sendo bem amigos. Matheus Pettinati, também é outro que a gente trocava muita figurinha. E, logicamente, Carla Regina, a Eliana Gutmann, e as meninas Ludmilla Dyer, ficaram... a gente fez um núcleo, né? Então, quando faz o núcleo, a gente tende a se encontrar e conviver e esperar juntos, né?
Murilo Rosa também foi uma parceria bacana, a gente acabou se duelando, né? Foi bem bacana. É isso, Altair Lima, que depois acabou me chamando para um trabalho lá no sítio dele, para ajudá-lo numa composição de um espetáculo bonito, um espetáculo solo, mas acabou não acontecendo. E uma das curiosidades é que eu via todo mundo com figurino, né, esperando na sala dos atores para poder entrar em cena, batendo seu texto e às vezes descansando, e todos com as suas roupas, figurinos, maquiagem, perucas, e eu achava todos muito bonitos. E aí eu já tinha meu texto decorado mesmo, eu resolvi levar um caderno de desenho e comecei a desenhar devagarinho as pessoas. E eu acabei desenhando boa parte do elenco e com uma caneta quase que lembra nanquim, né? Mas era uma caneta rollerball. E aí eu fazia os desenhos e pregava na parede para as pessoas verem, né? E foi divertido, porque chegou uma hora que a parede estava tomada de desenhos e o pessoal da imprensa, quando ia cobrir alguma matéria, alguma coisa, começou a reparar. Falei, que desenhos são esses? Ah, Fernando Vieira que faz e tal, não sei o quê. E eu acabei virando matéria no jornal lá do Rio de Janeiro. Eu acho que foi no JB ou se foi no Globo. Mas fizeram uma reportagem sobre o meu trabalho como desenhista também, né? Nas horas vagas. Na verdade, eu sou publicitário formado e acabei invertendo. Eu atuava de forma amadora e trabalhava com desenho, aí eu inverti. E foi uma grata surpresa perceber a alegria das pessoas sendo retratadas, né, por mim, com trajes de época e num estilo bem particular. Outra coisa que aconteceu é que na época eu tinha uma câmera de vídeo VHS-C, que em 1996 era uma coisa muito rara, poucas pessoas tinham, e eu levava nas apresentações, principalmente nos ensaios e em dias que existiam boa parte do elenco para fazer as cenas. Um deles foi a apresentação de Chica da Silva, tinha um minueto e todos dançavam, estava lá a Drica Moraes, Fernando Eiras, dentre tantos. E eu acabei levando a minha camerinha e eu registrei. Registrei também os primeiros dias em Diamantina e foi bem bacana porque a gente pôde fazer tomadas ao ar livre com os portugueses, com o pessoal almoçando, maquiando, que dá para ver bem o clima de como era as gravações nas externas, né? E também nos estúdios. No estúdio eu levei pouco, mas as pessoas podem ver no YouTube, tenho 2 vídeos lá. E como era o processo de gravação dos atores do seu núcleo? Bom, a gente chegava cedo, a gente tinha praticamente 3 lugares, né? A gente começou fazendo lá em Diamantina mesmo, nós passamos 2 semanas e foram as primeiras cenas externas. Daí a gente gravava lá no Rio de Janeiro, né? Em Vargem Grande, acho que era, Jacarepaguá, e também em Maricá. Então as cenas de estúdio era no Rio de Janeiro, nos estúdios da Rede Manchete, e as externas eram feitas em Maricá, onde fizeram uma réplica, mais ou menos, né, assim, do que era Diamantina, né? E foi bem interessante. Eram gravações difíceis, porque era muita gente, muitas vezes, muitos figurantes e muito calor. Então você está paramentado com casaca, bota, peruca, chapéu, espada, às vezes pistola, em cima de um cavalo. E no Rio de Janeiro, em Maricá, não era fácil, não.
Os estúdios também não tinha tanta regalia, porque também na época ar-condicionado era uma coisa rara em estúdio, então também não tinha ar-condicionado. O que era interessante era que durante a preparação e a estada dos atores ali nos estúdios, o Avancini era sempre muito severo. Então ele não queria que houvessem brincadeiras, bate-papos, era para ficar concentrado no texto, para que quando a gente entrasse para gravar, a gente tivesse totalmente dedicado àquilo. É uma relação profissional e era isso que ele esperava da gente. E a gente, lógico, tinha uma relação de amizade e era engraçado. Às vezes a gente relaxava e começava a conversar. Dito e feito, olhava para o lado, estava ele olhando para a gente de maneira bem carrancuda, reprovando risadas e reprovando alegria. Ele queria que fosse como se fosse um convento, essa que é a verdade. Tinha seus resultados, mas a gente, como artista, também se divertia com esse fato. Fernando, e como era a sua relação com o Walter Avancini, que foi o diretor da novela? Ele não me dava muita trela, não. Ele, na verdade, tinha um estilo rigoroso, um estilo meio, como é que eu posso dizer, opressivo, né? Ele gostava que todo mundo tivesse um nível de tensão alto, e queria que a gente guardasse essa tensão. Então as frases, se vocês observarem toda a novela, raramente tem uma gritaria. Quando existia raiva ou ódio violante, ou qualquer outro personagem, era tudo dito de um tom muito baixo, quase sussurrado. O Avancini queria que as pessoas se concentrassem em casa, né, que se concentrassem para ouvir a novela. Então era interessante que tudo que você imaginava, você lia no roteiro, lia no script, talvez fosse gritado, chegava na hora, era praticamente sussurrado. Eu te odeio, maldito desgraçado, você vai me pagar e tal. Tudo um tom muito baixo, onde fazia um contraste mesmo com o que se estava dizendo, então ficava muito forte, muito forte. E nem todo mundo se conectou com ele, digamos assim. E eu fiquei um pouco ressabiado, porque eu via ele gritando muito com outros atores consagrados. Então isso me constrangia muito, porque eu falei, gente, esse ator, né? E ele não queria saber, ele queria tensão, ele queria imprimir tensão. Uma das cenas mais marcantes foi a cena do estupro com a Adriane Galisteu e o Altair Lima, né? E precisava de mais uma pessoa. E aí o Avancini estava chamando um figurante para fazer a cena de estupro, né? E eu chamei o Pilar de lado, eu falei, Pilar, desculpa, mas é uma cena delicada, a Adriane Galisteu, ela não é atriz, né? Então ela tá um pouco assustada. Nós temos atores no elenco de apoio. Chama um dos rapazes do elenco de apoio, o Gonçalo Diniz, por exemplo, é um deles. Aí o Pilar falou, tá bom, boa ideia. E foi assim que o Gonçalo acabou fazendo a cena tão antológica e difícil, que praticamente ela não foi ensaiada. O Avancini queria, acho que foi uma cena externa, tinha um casebre ali perto, em Maricá, e aí ele pediu para que ela corresse em círculo durante uns 20 minutos para ela ficar ofegante. Daí começou tomada por tomada a cena do estupro, o que foi muito traumático, porque a gente não sabia o que ia acontecer. O Altair Lima tinha uma faca afiadíssima e foi rasgando o vestido dela, enquanto eu e o Gonçalo agarrávamos, né? E ele deixou a cena correr solta, assim, não tinha uma direção clara, só queria bastante violência. E não que a gente chegou a empregar violência, mas fomos duros com ela, né? E ela chorou muito.
E o Avancini, quando viu ela chorando, o Altair falou: oh, calma, tudo bem, você tá legal. Então, o Avancini entrou no set e falou: não, que é isso, sai daí, Altair. Pega a câmera, tudo bem, né, Adriane? E começou a filmar ela chorando, que era o que ele queria. E todo mundo saiu bem assustado. A mãe da Adriane estava fora do casebre, ela ouviu a Adriane chorando e falou: olha, minha atriz não é atriz, minha filha não é atriz. Então, assim, ela tá chorando mesmo, né? Quando terminou a cena, tava todo mundo muito perturbado. E quando a gente saiu, os repórteres, dá para simular mais ou menos como foi a cena e tal. Falou, olha, não dá para simular não, a gente pode posar para uma foto e tal, mas aquilo foi bem traumático. Até hoje, quando encontro a Adriane, a gente meio que se olha meio assim, meio, putz, não foi fácil. Agora está se soltando de novo, mas durante muito tempo ficou um pouco traumático. O Avancini até aproveitou o fato dela ter pouca experiência como atriz para fazer com que a personagem dela se tornasse um pouco, como posso dizer, inexpressiva. Ela virou a Dama do Lago e ficava meio quase como um zumbi. Mas é isso, foi um exercício, foi um aprendizado, mas eu não acredito muito nesse tipo de direção onde o ator ele é exposto. Eu acho que dá para fazer cenas fortes com um tratamento um pouquinho respeitoso, mais respeitoso do que a gente tinha, né? Uau, que história, Fernando. Eu vi essa cena e eu achei ela uma cena muito pesada, né? E agora, ouvindo você falar sobre isso, vem na nossa memória o que deve ter acontecido naquele momento, ter se passado na cabeça dela, e realmente parece que o set de filmagem tinha que ter muita tensão. E falando sobre o seu personagem, o que você achou da trajetória do Dragão Bonifácio na novela Chica da Silva? Como toda novela, a gente não sabe direito. A gente recebe o, os scripts, né, o roteiro de gravação, e a gente vai pressupondo, né, a gente vai lendo a novela e vai vendo os caminhos. O meu personagem, ele tem essa trajetória de ser em função do contratador ter mudado, né? Veio um novo contratador, o personagem do Murilo Rosa, o Martim, acaba perdendo a mão da filha do Capitão Mor, que era a Carla Regina, e o Capitão Mor decide, Eduardo Dusek, né? O Capitão Mor decide que vai colocar o Bonifácio como pretendente das Dores. E como a novela ela tem inspirações até, nesse caso, principalmente shakespeariano, né? As pessoas queriam que a personagem das Dores ficasse com o Martim, né? Então eu era um empecilho, né? Então acabou que quando ela finge de morta e consegue ficar com o Martim, eu acabei perdendo um pouco a função na trama. E foi divertido porque as pessoas não chegam e falam para você, olha, obrigado, valeu. Não, você recebe os blocos de capítulo e um belo dia eu recebi os blocos de capítulo e estava lá. Bonifácio parte para Ouro Preto. E aí eu fiquei pensando, e quando eu cheguei estava todo mundo me olhando meio assim, né? De lado e meio tristonho comigo. Eu falei, gente, a gente tem cenário em Ouro Preto? A gente falou, não. Então acho que eu saí da novela. Então eu descobri que eu saí da novela através do script, onde aí tem as cenas de despedida, as conclusões, e Bonifácio vai para Ouro Preto seguir. Foi mais ou menos no meio da novela, mas foi uma experiência gratificante ter feito novela de época, estar em Diamantina, contracenar com descendentes daqueles escravos, daquelas pessoas
que viveram a história da Chica da Silva. É muito bonito, foi muito bacana. E você se arrepende de alguma coisa na novela, de alguma cena? Olha, me arrepender de fazer cena, não. É, como eu falei da cena do estupro, né? Podia ter sido de outra forma, eu acho, né? Hoje com mais maturidade, mas aí não seria a direção do Avancini. Uma cena que me assustou muito também foi uma cena de batalha entre os dragões do Império e os quilombolas. Todo mundo com os quilombolas com facão na mão, a gente com sabres e baionetas quase, né? Mais os sabres, né? Ia ter uma grande batalha com pelo menos umas 300 pessoas. E eu sei que eu achei que ia ser ensaiado. Uau, falei que bacana, a gente vai poder, né, fazer luta cênica, nada. Vamos lá, vocês vão entrar e eles vão gritar e vocês vão fingir que estão se batendo e a câmera foi seguindo. Então eu fiquei totalmente surpreso porque eu achei que ia ser um trabalho mais estudado. Mas e foi bem perigoso, porque a gente em cima de cavalo, o pessoal com facão de verdade na mão, e a gente com os sabres, né, com espadas de verdade. Eu achei um pouquinho irresponsável da parte deles. Mas é isso, a direção era essa e pronto, né? E o que mudou na sua vida após participar de Chica da Silva? Bom, o que mudou na minha vida é mais um trabalho, né? Eu já tinha feito 2 novelas anteriormente, já tinha bastante cancha de teatro, então foi mais o prazer de contracenar com figuras fantásticas como Carlos Alberto, o Duzec, a própria Thais Araújo na época, a Eliana Gutmann, a Carla Regina, e todos esses maravilhosos. A Drica Moraes a gente acabou não contracenando praticamente, mas era um prazer vê-la em cena e estar junto no set de gravação e na sala dos atores, né? Mudou que fazer um espetáculo, para mim era um espetáculo. Fazer uma novela de época é se transportar por um período e perceber um pouquinho as razões que levaram as pessoas a agir daquele jeito. E uma certa preocupação até com o vocabulário, porque a gente não podia falar a palavra você, e porque não existia a palavra você na época. Então era tudo voz me ser, voz me ser. Às vezes a gente esquecia. E saía um você e o diretor, sei lá quem, o Pilar, o Jaque, falava, corta, peraí, é voz me ser, não é você. Aí fazia de novo. Então esse tipo de exercício de estar ali vivenciando, sendo personagem e não esquecendo dos detalhes e buscando ser o mais convincente e não se deixar levar pela emoção completamente para exatamente não correr o risco de cometer erro. Então foi muito bom, muito bom. E qual personagem, fora o seu, que você mais gostava na novela Chica da Silva? O personagem que eu mais gostava foram o meu. Eu sou suspeito, assim, eu gostava de todos. Mas lógico, eu tinha um carinho especial com o Duzec, porque Duzec era muito solar, então alegrando todo mundo, mas muito sério, né? No objetivo dele de fazer um trabalho de atuação forte, voltar de carro com o Matheus Pettinati, ou então rachar, voltar de carro com a Giovanna Antonelli. Foram amizades muito boas, né? Mas eu acho que o Capitão Mor foi o que, quando eu penso, foi o que mais me marcou. Que era muito engraçado, era muito divertido trabalhar com ele. E o personagem do Capitão é uma figura, né? Muito legal saber que vocês tinham esse círculo de amizade entre o elenco, entre o grupo, os núcleos, haviam essa sintonia, essa harmonia tão boa. E falando sobre boas lembranças de Chica da Silva, quais são as suas boas lembranças? Era divertido
Lógico, as tensões que aconteciam, mas era uma delícia quando você trabalha numa emissora que não é a grande emissora do país. Todos trabalham unidos em equipe para fazer um trabalho bom e que atinja bons pontos e que as pessoas acabam lembrando da gente, né? Acabem lembrando da gente. Então, nesse sentido, foi muito, muito bom. São experiências que a gente leva para o resto da vida. Agradecer a Silvana, onde quer que ela esteja, no céu, né? Por ter me chamado e ter acreditado em mim. E a todo mundo da produção, muito queridos, muito gentis. Ali eu aprendi a respeitar e ser respeitado. Então foi ótimo, foi muito bom. Só tenho a agradecer. E lógico, como é novela de época, é uma delícia, porque ela pode voltar a qualquer momento. Voltou no SBT e quem sabe não volta de novo, né? A gente fica na torcida para ver Bonifácio mais uma vez tentando convencer das dores a ficar com ele. Quem sabe dessa vez eles casam. Pois é, quem sabe? Já imaginou a gente ter um final com Das Dores e o Dragão Bonifácio e Martim e Maria Benguela? Seria super interessante, eu gostaria de ver. Pois é, em caso de remake tudo é possível, tudo pode acontecer. Fernando, muito obrigado por essa entrevista, por esse tempo que a gente passou junto. Obrigado a todos por terem ouvido até aqui e vejo vocês na nossa próxima entrevista. Obrigado, tchau. Um beijo a todos, muito obrigado.